Você está em uma sala cheia de gente agora mesmo. Talvez não fisicamente. Mas no seu bolso, na sua tela, centenas de pessoas estão a um toque de distância. Mensagens chegando, notificações piscando. E mesmo assim, alguma coisa dentro de você está vazia. Você chama isso de solidão. Mas a resposta real é muito mais estranha. Seu cérebro não está contando pessoas. Ele está procurando por algo que a multidão nunca vai conseguir dar a ele. Volte um segundo. Pense na última vez que você se sentiu sozinho no meio de uma festa. Ou rolando o feed às 2 da manhã, cercado de rostos sorrindo. É estranho, não é? Você não estava fisicamente isolado, você estava rodeado. E ainda assim, seu peito apertava como se estivesse em uma caverna vazia. Isso não é falha sua. Isso é um sistema antigo, tentando funcionar em um mundo que ele nunca foi projetado para habitar. Durante mais de 2 milhões de anos, seus ancestrais viveram em grupos pequenos. Não cidades, não multidões. Bandos de 20, 30, no máximo 150 pessoas. O antropólogo Robin Dunbar estudou isso a fundo. Ele descobriu um limite quase fixo no tamanho do córtex cerebral humano, relacionado ao número de relações sociais estáveis que uma pessoa consegue manter. Esse número ficou conhecido como o número de Dunbar. Cerca de 150 pessoas. Não 200, não 1000. 150. Por que esse número? Porque conhecer alguém de verdade exige memória, tempo e atenção. Seu cérebro precisa lembrar quem confiar, quem evitar, quem ajudou você na última caçada, quem tentou te enganar. Cada relação social real consome energia mental. E há um limite biológico para quantas dessas relações uma mente consegue sustentar ao mesmo tempo. Agora pense na sua vida hoje. Você talvez tenha 500 amigos em uma rede social, ou 2.000 seguidores, ou trabalhe em um escritório com centenas de pessoas passando pelo corredor todos os dias. Seu cérebro vê tudo isso, mas ele não consegue processar como pertencimento real. Porque pertencimento, para o cérebro antigo, nunca foi sobre quantidade, sempre foi sobre reconhecimento profundo. E é aí que a solidão moderna nasce. O psicólogo John Cacioppo, da Universidade de Chicago, passou décadas estudando a solidão como um estado biológico, não apenas emocional. Ele descobriu algo perturbador. O cérebro trata para a solidão como uma ameaça física real, da mesma forma que trata fome ou dor. Cacioppo mostrou que pessoas cronicamente solitárias apresentam níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse, sono mais fragmentado, sistema imunológico enfraquecido. A solidão não é apenas uma sensação triste, é um alarme evolutivo tocando dentro de você. Pense por um instante em por que isso faria sentido. Há 100 mil anos, ser expulso do grupo significava morte quase certa. Sem proteção contra predadores, sem ajuda para encontrar comida, sem ninguém para dividir o perigo da noite. Então seu cérebro desenvolveu um mecanismo de alarme extremamente sensível. Um sinal que dispara sempre que você se sente desconectado do seu bando. Esse sinal é a solidão. Ela não existe para te fazer sofrer sem motivo. Ela existe para te empurrar de volta ao grupo, antes que fosse tarde demais. Mas aqui está o problema. Esse alarme foi calibrado para bandos de 30 pessoas. Não para cidades de milhões. Não para feeds infinitos de rostos que você nunca vai conhecer de verdade. Seu cérebro recebe um volume absurdo de rostos e vozes todos os dias. E mesmo assim, o alarme continua tocando. Porque nenhuma dessas conexões chega perto da profundidade que ele está programado para reconhecer como segurança. Você já reparou como é possível sentir mais solidão depois de rolar o celular por 1 hora do que antes de pegá-lo? Isso não é acaso. A pesquisadora Julian Holt Lundstedt, da Universidade Brigham Young, conduziu uma das maiores análises já feitas sobre solidão e saúde. Ela reuniu dados de mais de 300 mil pessoas. A conclusão foi impressionante. A falta de conexão social real aumenta o risco de morte prematura em uma proporção comparável a fumar 15 cigarros por dia. Não é exagero retórico, é um número clínico. Solidão crônica é literalmente um risco à sobrevivência. E o motivo é simples, embora doloroso. Contato superficial não engana o cérebro por muito tempo. Curtidas não são abraços. Comentários não são conversas ao redor de uma fogueira. Seu sistema nervoso sabe a diferença. Ele consegue distinguir presença real de presença digital, mesmo quando sua mente consciente tenta ignorar isso. Você pode estar conectado o dia inteiro e, ainda assim, seu corpo registrar isolamento. Existe outro detalhe que poucas pessoas percebem. Solidão não é o oposto de estar sozinho. Você pode passar um dia inteiro em silêncio, sem falar com ninguém, e se sentir completamente em paz. E pode estar em uma sala lotada, sorrindo, conversando, e sentir um vazio imenso. A diferença não está no número de pessoas ao seu redor. Está na qualidade do reconhecimento que você recebe delas. Seu cérebro quer ser visto, não apenas visto por câmeras ou perfis. Visto de verdade por alguém que lembra dos detalhes da sua vida. Pense nos seus ancestrais ao redor de uma fogueira à noite. Eles não trocavam mensagens rápidas. Eles compartilhavam silêncios longos, olhares, histórias contadas devagar, repetidas por gerações.
Esse tipo de troca ativa regiões cerebrais ligadas à confiança e ao vínculo, como o sistema da ocitocina. Uma mensagem de texto não ativa isso da mesma forma. Um curtir não substitui o calor de alguém sentado ao seu lado, prestando atenção só em você. Isso explica por que cidades enormes, cheias de gente, muitas vezes têm as taxas mais altas de solidão relatada. Não é ironia, é previsível. Quanto mais rostos passam por você sem se conectar de verdade, mais seu cérebro antigo entende isso como ausência de bando. Você pode estar em Tóquio, Nova York ou São Paulo, cercado de milhões, e ainda assim seu sistema nervoso registrar exatamente o mesmo sinal de perigo que um ancestral sentiria sozinho na savana. O número de pessoas nunca foi a variável que importa. A profundidade do vínculo sempre foi. Então, o que fazer com isso? A ciência aponta para algo simples, quase desconfortavelmente simples. Não é sobre ter mais seguidores, não é sobre estar em mais grupos. É sobre reconstruir, mesmo que em pequena escala, aquilo que seu cérebro reconhece como tribo. Poucas pessoas. Presença real. Tempo de qualidade sem tela no meio. Estudos mostram que até mesmo pequenas interações, como uma conversa breve e genuína com um estranho, ativam sinais de pertencimento que redes sociais inteiras não conseguem replicar. Você não foi feito para conhecer 7 bilhões de pessoas. Você foi feito para ser profundamente conhecido por um punhado delas. E é exatamente por isso que a solidão moderna dói tanto. Você tem acesso a mais gente do que qualquer humano já teve na história. E ainda assim, seu cérebro sente que está sozinho na savana. Esta noite, quando você abrir o celular de novo e ver a lista de conversas, os nomes, as notificações, talvez a pergunta certa não seja quantas pessoas estão aqui. A pergunta certa é quantas dessas pessoas realmente te enxergam. Porque no fim, seu cérebro nunca esteve contando os rostos ao seu redor. Ele sempre esteve procurando, entre todos eles, por um bando que o reconheça como seu. Se inscreva, deixe seu like e comente o que você acha sobre isso.